Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês as minhas leituras do mês de novembro. Como vocês viram aí na thumb desse vídeo, eu não li praticamente nada em novembro. Foi o mês mais fracassado do ano, com certeza. Se dezembro for pior, gente, eu cancelo minha carteirinha de leitora, entendeu? Porque tá muito triste, a situação tá muito trágica, muito tensa. Estou nervosa, entendeu? Em novembro eu só consegui finalizar 3 livros. Também li um conto e li muitos mangás, mas mesmo assim, ter lido apenas 3 livros foi um impacto, assim, no meu peito. Porque apesar de tentar ao máximo não me pressionar em relação a leituras e deixar as coisas fluírem, deixar as coisas rolarem, eu ainda assim gravo vídeos pro YouTube, eu produzo conteúdo em cima dos livros que eu leio, e eu tenho as minhas metas de leitura também que eu gostaria muito de cumprir. Então, quando eu leio tão pouco assim, realmente eu me sinto um pouco mal. Tô trabalhando nisso pra um dia ser totalmente desapegada em relação a esses números, mas por enquanto ainda é algo que me incomoda bastante. Mas enfim, apesar de terem sido apenas 3 leituras, eu vou comentar aqui sobre elas com vocês. Também vou comentar sobre o conto que eu li, né? No caso, foram 4 leituras. E todos os mangás que eu li, porque foi bastante coisa. Na verdade, eu acho que esse vídeo não vai ficar tão grande assim, porque eu li muitos volumes de mangás, mas eu li apenas 4 séries. Então, não vai demorar tanto assim. Bom, começando pelos mangás. O primeiro que eu li foi Kaichou Maid-sama, da Hiro Fujiwara. Esse aqui é o volume 14. Eu já tinha lido até o 13 e é uma série completa em 18 volumes. Eu tenho todos aqui em casa, tá? Inclusive, se tudo der certo, eu queria ler até o fim desse ano. Enfim, eu acho que não vai rolar. Mas é uma série que eu gosto muito. Eu já assisti ao anime. O anime só tem uma temporada e ele não adapta todos os acontecimentos do mangá. Então ele vai até certa parte e depois a gente não tem mais conteúdo em relação à TV, né? Só dá pra saber o final da história se você pegar o mangá pra ler. E essa parte aqui que eu tô já é inédita. Então não foi adaptada no anime e eu nunca conheci antes. Porque, enfim, né? Eu assisti o anime primeiro e depois que eu vim a começar a ler o mangá. É uma história que eu gosto muito, ela tem personagens muito divertidos, ela é muito engraçada, sabe? Então eu me divirto muito com a leitura. Também tem um romance bem fofinho, um casal muito maravilhoso. É um dos shoujos, assim, que eu mais recomendo pra quem deseja começar nesse mundo dos mangás, quem sabe. Infelizmente, essa edição aqui que foi publicada pela Panini tá um pouco difícil de vocês acharem hoje em dia, na verdade muito difícil. Eu comprei essa minha vários anos atrás, comprei logo completinha todos os volumes. Foi num site, numa loja, né, que eu acho que não existe mais. Mas caso vocês achem alguém desapegando da coleção, vendendo aí pela internet, eu acho que vale muito a pena vocês adquirirem e conhecerem essa história. Também é óbvio, pra quem não conseguir achar os volumes de forma alguma, tem a opção de ler pela internet, já que a editora não quer republicar, né, a gente tem que recorrer aos meios que dá. Então, é isso. Aqui a gente vai ter a Misaki e o Uzui. A Misaki é a presidente do conselho estudantil do colégio dela, que antigamente era um colégio apenas para meninos. Então, tem pouquíssimas meninas estudando nessa escola e todas as meninas se sentem muito oprimidas, assim, pelos meninos. Então a Misaki, ela desde o início adota uma postura muito rígida, muito firme e faz aquela postura de presidente fortuna. Então ela coloca moral em todo mundo, basicamente. Manda em todos os garotos da escola, o que ela falar eles têm que fazer. Só que, porém, a Misaki esconde um grande segredo, que é basicamente o trabalho dela, né? Depois da escola, todos os dias ela vai trabalhar num maid café, que pra quem não conhece, é tipo um café temático do Japão, sabe? Que as garçonetes se vestem de cosplay, então elas se vestem de vários personagens diferentes pra servir os clientes e chamam eles de meu patrãozinho e tal. Então é uma postura que você tem que servir aqueles clientes, chamando eles de meu patrão e se vestindo com cosplay e tal. Então é uma postura muito mais feminina, muito entre aspas, do que ela adota na escola quando ela tem aquela imagem de monstro que bota moral em todo mundo, bota medo em todo mundo. Então ela tem muito receio que descubram onde ela trabalha e ela meio que perca o respeito, digamos, que os alunos têm por ela. Então ela guarda esse segredo, mas o Uzui acaba descobrindo e é muito divertido, assim, acompanhar aí como vai ser a dinâmica entre esses dois. Tem vários outros personagens aqui também que são muito divertidos, então eu recomendo muito que vocês leiam essa história aqui. Então, além de Kaichou Maid-sama, que é uma série que eu já tô
lendo há um certo tempo e que eu vou lendo os volumezinhos assim de vez em quando, porque eu também tenho um pouco de medo de acabar e eu não tenho mais pra ler. Eu também comecei a ler 3 séries esse mês. Na verdade, uma delas eu já tinha lido, eu vou explicar direitinho pra vocês. E todas foram pela internet, porque são mangás que não tem ainda aqui no Brasil, então eles não foram publicados. Algumas páginas de scan, elas traduzem assim, né, gratuitamente, é um trabalho voluntário, e elas publicam em sites na internet pra gente ter acesso a esses conteúdos, porque são muitos mangás saindo no Japão todos os meses, e a gente não tem nenhuma pequena parcela deles aqui no Brasil, principalmente em relação a shoujo, que é uma demografia, né, muito esquecida no churrasco, então muitas vezes pra você ler uma nova história você tem que recorrer aos scans. E dessa vez eu li um mangá chamado Kyoukoi wo Hajime Masu. Ele é um mangá que tem completo na internet, ele já foi finalizado, tem 15 volumes. Eu li os 15 volumes esse mês, então eu fiquei bem viciada, assim, foi em cerca de 2 ou 3 dias que eu li tudo. E nele a gente vai ter a história de 2 personagens que têm o mesmo nome. Se eu não me engano, o nome dos 2 é Tsubaki. A Tsubaki é uma garota meio tímida, meio reservada. É como se fosse a nerdona excluída, sabe? Então ela não tem uma aparência que chama muita atenção das pessoas ao redor, ela não tem muitos amigos, não tem nenhum interesse amoroso. Enquanto o Tsubaki, ele tem um estilo mais bad boy, assim, ele tem amigos, é popular, cercado de gente. E eles acabam caindo juntos na mesma sala no ensino médio. E é claro, como não poderia ser diferente, logo no primeiro dia de aula tem uma tretinha entre eles. E no meio disso tudo, a Tsubaki acaba cortando o cabelo do Tsubaki, que era um cabelo grande, ele tinha um cabelo mais ou menos aqui no ombro. Então ela corta o cabelo dele e ele, é óbvio, fica com raiva e em troca ele beija ela. Sim, faz sentido? Não faz. Mas, enfim, é isso que acontece. E a partir desse momento, os dois vão começar a ter algumas interações ali. Ele vai tentar sair com ela, mas ao mesmo tempo não é por gostar dela, sabe? É meio que pra provocar ela. Só que ela vai ficar negando e tentando se afastar dele. E ela tá também brava com ele pelo beijo. Enfim, gente. Esse é o início da história. E daí pra frente rola um monte de coisa, entendeu? Um monte de treta, de briga, de amasso. Tem de tudo nesse mangá. Ele é um mangá, assim, um pouco mais explícito em relação a cenas adultas, o que é uma coisa que não é muito comum em mangás shoujo, na verdade. É muito raro ter isso. Quando o mangá shoujo tem um beijo, já é o ápice do ápice, entendeu? E esse mangá, ele já começa com beijo. Então é óbvio que vão ter umas cenas um pouco mais picantes, digamos assim. Então eu recomendaria ele para maiores de 14 anos, pelo menos. Não sei muito bem, gente. Tem que procurar a classificação de cut na internet, que eu não sou a editora do mangá, não sou a autora do mangá, então não sou eu que define essas coisas. Mas eu acho que uns, sei lá, 15 anos já pode ler. Outro mangá que eu também li esse mês foi Kurosaki-kun no Inari ni Nanchi Naranai. Esse é um mangá que eu já tinha lido muitos anos atrás. Eu li acho que lá pra 2017, mais ou menos. E eu tinha lido, não sei, até o capítulo 30 e alguma coisa. Não tinha um registro exato de até onde eu tinha lido, sabe? E eu tinha esquecido onde eu tinha parado na história. Então eu voltei, assim, pra um capítulo que eu tinha certeza que eu já tinha lido. E li dele até o último que tinha sido publicado na internet até então. Então eu li do capítulo 24 até o capítulo 45 de Kurosaki-kun no Inari ni Nanchi Naranai. O mangá, ele foi finalizado em 2021, esse ano, lá no Japão, mas a gente ainda não tem aqui no Brasil algum site de scan que tenha traduzido todos os capítulos do mangá. Então, até onde tem na internet é o capítulo 45, mas não é ali que acaba, tá? O mangá de Kurosaki-kun tem 18 volumes e 74 capítulos ao todo. E na internet eu só achei até o capítulo 45 pra ler traduzido em português, tá? Então, ao todo, eu li 5 volumes desse mangá. Na verdade, 5 volumes e um pouquinho, porque o capítulo 24 é do volume anterior e o capítulo 45 é do volume seguinte. Mas eu só li um capítulo desses 2 volumes, então, contabilizando o geralzão, foram 5 volumes. E essa é uma história até que bem parecida com Kyoukoi wo Hajime Masu. Eu até comentei isso no meu Instagram quando eu tava lendo os mangás, né? Porque eu li um seguido do outro. A história de Kyoukoi wo Hajime Masu foi meio familiar pra mim, porque eu já tinha lido Kurosaki-kun antes. Então, eu li Kurosaki-kun em 2017. Aí, agora, em 2021, eu li Kyoukoi wo Hajime Masu. E depois de ler ele, eu fui reler Kurosaki-kun no Inari ni Nanchi Naranai. E assim, é a mesma premissa. O início é o mesmo. A gente tem ali a Yu, se eu não me engano é esse o nome dela. Ela é uma garota tímida que no passado sofria bullying pelo jeito dela, pela aparência dela, por ser uma garota tímida. E quando ela entra no ensino médio, ela meio que sofre um glow up. Então ela meio que começa a se arrumar, a se vestir melhor e tal. E ela tenta mudar a vida dela, tenta seguir
por um caminho diferente. Só que no primeiro dia ela encontra o Kurosaki, né? Kurosaki-kun, que dá nome pro mangá. Eles dois também acabam ali tendo uma tretinha e ela vai lá e taca a tesoura no cabelão dele. Então ele também, assim como o Tsubaki, né, do mangá anterior que eu falei pra vocês, tem um cabelo grandão, é todo estilo bad boy e tal. E eles vão começar essa treta aí, um provocando o outro, um fazendo uma pegadinha pro outro. A Yu vai desenvolver um interesse amoroso pelo melhor amigo do Kurosaki, que é o cara mais popular da escola e que tem uma aparência totalmente contrária à dele. Mas os dois vão interagir muito por causa dessas tretas que eles têm. E aos poucos aí as coisas vão se modificando, digamos assim. Então é uma história bem interessante de acompanhar, bem divertida. Às vezes, algumas das trocas de farpas deles são um pouco pesadas demais, na minha opinião. Mas assim, nada que me incomode ao extremo. Então, acho que essa parte assim da treta entre eles é uma das partes mais divertidas do mangá e é o que é mais legal de acompanhar. Então, de qualquer forma, eu recomendo a leitura sim, pra quem tiver interesse. Espero muito que algum scan termine de traduzir os capítulos que faltam, né? Porque ainda faltam aí quase 30 capítulos para serem traduzidos. E espero que isso aconteça logo pra eu poder ler o fim do mangá e não esquecer a história como aconteceu antes, pra depois ter que reler tudo de novo pela terceira vez. Por fim, pra fechar essa parte dos mangás, eu li um também que chama Tsubaki-chou Lonely Planet, que esse é da mesma autora de Hirunaka no Hyusei, que é um mangá que eu li vários e vários anos atrás. Ele já tá finalizado, eu li completinho pela internet também. É um mangá que eu amo muito, muito, muito. É muito precioso, muito maravilhoso. É um dos meus mangás shoujos favoritos. E eu sabia que tinha esse outro mangá dessa mesma autora, né? Ele é bem famoso, inclusive nem sei se é mais famoso do que Hirunaka. E já fazia um tempo que eu queria ler ele, mas acabava que nunca acontecia, sabe? Então eu ficava adiando, adiando, adiando. E dessa vez, como eu tava muito na vibe dos mangás, eu decidi que eu ia tentar. Então eu comecei a leitura, gente, e eu fiquei completamente apaixonada. É um mangá muito maravilhoso, muito incrível. Com certeza, desses 3 mangás que eu li pela internet, que eu falei aqui pra vocês, é o meu favorito disparado. Ele tem uma história muito mais casta, digamos assim, sabe? Muito mais levinha, em sentido de pegação, do que os outros dois, principalmente do que Kyokoi ou Hajime Masu, que é um mangá. Tem umas cenas mais picantes, como eu disse pra vocês. Mas assim, a história dele é muito mais intrigante, sabe? É muito mais cativante. Você fica muito preso, não consegue parar de ler, quer muito saber o que vai acontecer. Nele, basicamente, a gente vai ter uma garota que mora com o pai. A mãe dela morreu, se eu não me engano. E o pai dela se mete em umas emboscadas aí, acaba endividado e precisa ir trabalhar fora. Então, ela acaba meio que despejada da casa dela. Só que o pai dela arranja um lugar pra ele morar, que é junto com um amigo de um amigo dele, uma coisa assim, um conhecido de um amigo dele. Enfim, ele arranja um lugar pra ele morar e trabalhar de governanta, né, pra pagar a moradia dela, a comida e etc. Então, ela vai morar na casa de um escritor, que é o Akatsuki. Ele é um escritor famoso, tem um estilo, assim, bem bem despreocupado, digamos. Ele tem o cabelo grande, vive cheio de olheira, dorme no chão, sabe? Ele tem uma casa, assim, bem bagunçada também. Sabe aquele pessoal que não tem tempo pra fazer nada na vida e só tá existindo? Pois é, tipo isso. E ela começa a trabalhar na casa dele. No início, o relacionamento dos dois é um pouco estranho, porque ela tava esperando que fosse aparecer um escritor idoso, assim, né? Um senhorzinho. E ele também tava esperando que fosse aparecer uma governanta velha pra trabalhar na casa dele, uma senhora de idade, ou pelo menos uma adulta e não uma adolescente. Só que aos poucos os dois vão se acostumando, né, à presença um do outro e vão aprendendo a conviver juntos. Porém, ela acaba desenvolvendo um certo interesse por ele, meio que sem querer, assim, sabe? Naturalmente. Ela é uma garota, assim, muito tranquila, muito de boa, mas ela acaba desenvolvendo esse interesse por ele. E ele é bem mais velho do que ela, ele já é um escritor, ela ainda tá no ensino médio. Enfim, tem essa problemática aí da idade. E a gente vai acompanhar enquanto esse relacionamento vai ou não se desenvolver, o que vai acontecer, se ela vai ficar com ele ou não vai, porque a autora gosta de colocar uns triângulos amorosos, sabe? Nesse mangá eu não senti tão presente isso. Tem muito mais em Hirunaka no Hyusei, e principalmente em Hirunaka no Hyusei ela te faz questionar bastante com quem a personagem vai ficar. E é engraçado porque uma das opções sempre é um cara muito mais velho que já tá trabalhando, já é professor, ou então escritor, enquanto a protagonista ainda é uma adolescente. Então sempre tem essa problemática aí da idade e tal, e é uma coisa bem legal
legal de acompanhar. Em Hirunaka no Hyusei, a personagem ficou com o cara que eu queria, então isso me deixa mais tranquila pra acompanhar Tsubaki Chou Lonely Planet também. Mas é um mangá que não tem, como eu disse pra vocês, o triângulo amoroso forte que tem em Hirunaka. Então, espero muito que dê tudo certo e que eles fiquem juntos. Tô cruzando os dedos aqui, torcendo bastante. Eu li até o capítulo 49, que é onde eu achei na internet traduzido em português. É um mangá também que já foi finalizado em 12 volumes. Se eu não me engano, tem uns 70 capítulos também. Mais ou menos a mesma média aí que Kurosaki Kuno Nari ni Nanchi Naranai. Apesar, né, de eles terem quantidades de volumes bem diferentes. Contabilizando, então, os capítulos que eu li de Tsubaki Chou Lonely Planet, dá ao todo 8 volumes de mangá, até o capítulo 48, né? No caso, o capítulo 49, que eu também li, já é o início de outro volume, mas, enfim, é só um capítulo de um volume, então não conta. E ao todo, gente, esse mês eu li 29 volumes de mangás, tá? Contando todos esses que eu falei pra vocês, então é bastante coisa, quase um volume por dia, mas eu queria muito ter lido mais livros também, não vou mentir, né? Mas vamos lá, falando sobre o conto que eu li esse mês, que eu disse pra vocês, assim como no mês passado, eu e o pessoal que é meu sub, lá no canal de lives, a gente decidiu fazer uma leitura coletiva na nossa call do Discord do mês, né, na nossa noitinha do pijama, e a gente escolheu o conto Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa. É um conto nacional, assim como o do mês passado, e foi um conto que eu gostei mais do que eu gostei do conto que a gente leu mês passado, né, que foi Garotos Mortos Não Contam Segredos, acho que é isso. Mas também não foi um conto, assim, 4 estrelas. Eu dei 3,5 estrelas pra ele. Teve alguns momentos que eu não consegui me conectar muito com os personagens, me importar muito também. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso em relação a contos, sabe? Livros que são muito curtos, contos, histórias rápidas, às vezes eu não consigo ter tempo suficiente pra me conectar com os personagens, e isso não é um defeito dos contos, das histórias rápidas, dos livros curtos, é um defeito meu, é um problema meu, uma dificuldade que eu tenho. Mas, enfim, eu consegui apreciar a história, eu consegui me envolver a ponto de ficar interessada pra saber o que tinha acontecido, porque aqui a gente vai ter também uma vibe de tensão, sabe? Um pouco de mistério. A mãe dos personagens desse livro, né, uma garota e um garoto, que eles são irmãos, ela não volta pra casa no dia seguinte, e eles não sabem onde ela tá, ela não atende o celular, ninguém tem notícias, e eles ficam muito preocupados do que possa ter acontecido com ela. Então eles vão atrás, seguindo os passos, né, as pistas de onde ela teve na noite anterior, ligam pra amigos e tal, e tentam descobrir o que aconteceu. Então vocês vão ter que ler o conto pra descobrir o que aconteceu. Obviamente não vou contar aqui, mas foi um final que eu gostei, porque eu acho que, assim, não tem como você prever 100% tudo que vai acontecer, sabe? E apesar de ser uma possibilidade que eu já estava levantando, eu também não tinha certeza absoluta, e eu fiquei, será que o autor vai fazer mesmo isso? Será que ele não vai? Então, essa duvidada que eu dei já foi o suficiente pra mim. Eu acho que foi uma leitura proveitosa pra quem tem alguma questão, assim, com maternidade, pra quem gosta de histórias mais focadas em família do que em romance ou qualquer outro aspecto, vai se interessar por essa história, sim, por esse conto. E, se eu não me engano, ele tem no Kindle Limited, gente, não tenho certeza absoluta, mas de qualquer forma vale a pena vocês darem uma olhadinha e conferirem. E se não tiver no Kindle Limited, normalmente os contos não custam mais do que, sei lá, R$5. Então, se vocês tiverem interesse em adquirir também, acho que vale a pena. Continuando minhas leituras do mês de novembro, eu também reli O Ladrão de Raios, que é o primeiro livro de Percy Jackson e os Olimpianos, do Rick Riordan. Eu já reli esse livro 4 vezes. Então, eu li ele a primeira vez em 2013, aí um tempo depois, acho que lá pra 2014, eu reli de novo. Depois, em 2016, eu reli mais uma vez, e esse ano, de 2021, eu reli pela 3ª vez. E dessa vez, gente, eu fiz uma coisa diferente do que eu tinha feito nas outras, né? Na verdade, eu não tinha feito nas outras, que foi marcar o meu livro. Então, ele tá cheio de post-it, gente. Percy Jackson é uma das minhas séries favoritas da vida. Foi um dos livros responsáveis por eu me tornar leitora, então eu tenho um grande apego emocional a essa história, e eu sempre vou ter, não importa quantas vezes eu releia, eu sempre vou amar esse livro, sempre vou dar 5 estrelas favoritado. Sério, muito incrível a minha experiência, eu amo demais essa história, esses personagens. E foi incrível poder reler essa história mais uma vez, só que marcando, sabe? Tendo um contato a mais com o livro. Eu fiz um código de cores aqui pra poder definir, né, qual post-it eu ia usar
pra quê. Também fiz várias marcações com grafite, com lápis, né? Fui grifando aqui, fui anotando vários comentários. Enfim, gente, foi incrível, incrível. Eu amei a minha releitura desse livro. Já tô ansiosa pra reler aí também os outros livros da série, né? E eu espero conseguir fazer isso no ano de 2022, se tudo der certo, porque eu não quero perder o timing e deixar passar muito tempo, sabe? Porque é bom você reler os outros livros quando a história do primeiro também já tá fresquinha na cabeça. Depois, eu li um livro muito grande, que eu tô orgulhosa de ter lido, tá? Também fiz várias marcações, que é Tempestade de Guerra, da Victoria Aveyard. Esse aqui é o 4º livro de A Rainha Vermelha. Finalizei finalmente a série, agora eu só tenho Trono Destruído pra ler, que é um livro extra, né? Então, enfim, teoricamente é finalizado nesse livro aqui, mas ainda tenho outro pra ler. Então, não finalizei totalmente a série. Mas só de ter lido esse livro de 700 páginas, eu já tô muito, muito feliz, porque novembro, penúltimo mês do ano, eu já tava ficando sem esperanças de conseguir fazer essa leitura. E eu peguei pra ler e deu super certo. Eu gostei da conclusão da série. Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu acho que várias partes poderiam ter sido cortadas, sabe? Pra diminuir um pouquinho o tamanho dele. Foram partes, assim, não tão necessárias, mas que, de qualquer forma, a existência delas, pra mim, não é um ponto tão negativo, porque, pra mim, ao menos, não foram partes maçantes. Talvez desnecessárias, mas eu não fiquei entediada lendo. Eu não senti vontade de desistir do livro, de parar de ler por causa que eu estava naquelas partes. Então, de forma geral, eu consegui apreciar a leitura muito mais do que eu achava que eu fosse apreciar. O final, pra mim, foi o ponto mais negativo, porque o final foi mais do mesmo, sabe? Aconteceu o que eu já esperava que fosse acontecer. E eu acho que a autora poderia, sim, ter feito um final diferente, ter me surpreendido de alguma forma. Eu não vou falar aqui o que acontece, obviamente, mas eu queria uma coisa diferente, sabe? Tanto porque personagens que eu gostava muito não tiveram o final que eu queria que tivessem nesse livro, quanto porque eu acho que isso traria um diferencial pra história, que seria muito legal também. Eu fiz um código de cores, como eu fiz em Percy Jackson, então vocês podem ver que eu usei muitos post-its diferentes, o livro tá todo marcadinho, gastei horrores de post-it, mas tô bem satisfeita porque eu marquei várias partes que eu queria realmente e várias coisas que têm importância também pra história. Pra mim, A Rainha Vermelha continua sendo uma série que vale a pena ser lida, que é uma série boa. O único livro dela que eu realmente não gostei tanto foi Espada de Vidro, mas é um livro que você consegue ler, mesmo que com um pouco de dificuldade, talvez intercalando com outras leituras, não sei. E vale a pena passar por ele pra ter contato com A Prisão do Rei e Tempestade de Guerra. Tô bem ansiosa pra ler Trono Destruído e também pra ler o novo lançamento da autora, que é Destruidor de Mundos. A Victoria Aveyard é uma autora com escrita muito legal e que tem bastante criatividade, então eu acho que ela tem muito potencial aí pra se tornar uma das autoras que eu mais gosto, ou uma das autoras que eu vou ler, tipo, tudo que lançar daqui pra frente, sabe? Eu tô bem satisfeita, bem feliz, e eu acho que é isso que importa. Por fim, pra fechar as minhas leituras do mês de novembro, e os livros que eu li esse mês também, eu tenho Um Beijo Inesquecível, da Julia Quinn, que é o 7º livro dos Bridgertons. Esse livro aqui é da Hyacinth, que, enfim, é um parto falar o nome dessa personagem, todo mundo tem dificuldade, que é uma personagem que a gente viu crescer ao longo dos livros. Então, lá no início ela é uma criancinha, aqui ela já tá uma adulta, né? Ou então uma quase adulta, uma adolescente no final da adolescência, não sei muito bem. E é muito legal ver a evolução dela, porque ela muda bastante, né? Ao avançar dos livros, obviamente, porque ela amadurece, cresce, mas ela continua com aquele espírito juvenil, com aquele espírito brincalhão, com aquele espírito divertido que ela tem, que a gente vê nos livros. Então, eu acho que é uma das protagonistas dos livros de Os Bridgertons que eu achei mais diferentes, assim, mais com personalidade, que é uma coisa bem legal também. E de forma geral, eu acho que esse livro me agradou em todos os pontos. Ele tem uns diálogos bem engraçados também, que eu me diverti bastante. A aproximação entre o casal acontece de uma forma que eu gostei. A gente também tem uma caça ao tesouro, digamos assim, a gente tem um mistério, uma pontinha ali de espionagem, invasão, sabe? Uma pegada um pouco diferente, que eu gostei
gostei bastante nesse livro. O epílogo dele também é bem fofinho, eu gostei bastante. Enfim, gente, eu gostei, sabe? Eu gostei bastante. Esses últimos livros de Os Bridgertons estão me surpreendendo nesse sentido de que eu tô apreciando muito a leitura e tô cada vez mais achando menos pontos negativos do que eu achava lá nos primeiros, sabe? Então isso é bem legal. Tô muito feliz com essa leitura porque mais um livro do meu projeto Lendo os Bridgertons concluído. E agora aí só falta o último, o 8º livro, que é A Caminho do Altar, pra eu finalizar esse projeto com chave de ouro no ano de 2021 e só ler mesmo aqueles livrinhos extras, né, que é E Viveram Felizes pra Sempre, se eu não me engano, e Crônicas da Sociedade Lady Whistledown em 2022. Ah, eu acho que eu não falei, mas se eu não me engano, eu dei 4 estrelas pra Um Beijo Inesquecível. Eu não sei, gente, não lembro. Meu Deus, minha cabeça tá péssima. Enfim, gente, é isso, entendeu? Esse vídeo foi mais curtinho mesmo, porque, como vocês viram aí, eu não li muitos livros no mês de novembro, então não tinha muita coisa pra falar aqui pra vocês. Também li livros que eram continuações de séries, né, conclusões de séries, então não tinha como eu comentar em detalhes o que aconteceu no livro sem dar spoiler pra vocês. Mas, apesar de tudo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Comentem aqui embaixo também, tá? Quais livros vocês leram esse mês de novembro. Se não estamos no mês de novembro, comentem os livros que vocês leram no mês que estamos atualmente, no dia de postagem desse vídeo. Também não esqueçam de me seguir pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra eles no box de descrição. Então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Vou deixar aqui na tela pra vocês também o link do meu perfil de lives pra vocês me seguirem por lá e serem notificados sempre que eu abrir uma livezinha de leitura. Assim a gente vai poder fazer sprints juntos, ler bastante, produzir bastante, focar bastante. Vai ser incrível ter a presença de vocês lá comigo. Também não se esqueçam, tá, de comprar com o meu link da Amazon, Submarino, Shoptime ou Americanas, caso vocês queiram adquirir qualquer livro, mangá ou qualquer outro produto vendido por esses sites, tá? Porque vocês me ajudam bastante e não pagam nada mais por isso. Então é uma ótima forma de vocês patrocinarem e apoiarem meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Beijo e até o próximo!